de longe? Esses mais de longe, né? Lá de lá. Ok, meus irmãos, já estamos então aqui gravando nosso estudo, para os nossos irmãos também que não estão podendo no momento participar. Então, nosso livrinho, o que todo presbiteriano inteligente deve saber, é o nosso ponto de partida é a Escritura Sagrada, obviamente, e esse materialzinho aqui, ele é um trilho para nos ajudar a elencar os pontos que nós estamos nos propondo a estudar. E estamos, então, no capítulo que tem por título 5 pontos do calvinismo. E tivemos já no estudo passado, na terça-feira passada, a oportunidade de analisarmos um desses pontos que é a base para que entendamos a graça de Deus, a atuação da graça de Deus. Então, nós falamos na terça-feira passada que tem muita gente que acha que os 5 pontos do calvinismo são toda a teologia de Calvino, e não é verdade. O que, na verdade, esses 5 pontos, o que eles são um resumo daquilo que Calvino e outros teólogos posteriores a Calvino pensaram a respeito da graça de Deus. Mas é óbvio que a teologia calvinista, a teologia reformada, ela é muito mais ampla do que esses 5 pontos que resumem a perspectiva calvinista acerca da graça de Deus. Tá bom? Muito bem. Então, para que a gente lembre, e também para que alguns irmãos talvez não estivessem no encontro passado, a gente vai fazer uma rápida retrospectiva, tá bom? Sobre o que é esse assunto da depravação total. Primeiro, vamos lembrar quais são esses 5 pontos: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Esses 5 pontos são um resumo, apresentam para uma base de necessidade, que é a depravação total. 3 pontos que ficam no meio dos 5, que é já a atuação das 3 pessoas da Trindade para a nossa salvação, que é a eleição por parte do Pai, a expiação por parte do Filho e o aplicar dessa graça por parte do Espírito Santo. E o 5º ponto, que é a perseverança, nada mais do que o resultado desses 3 pontos intermediários, o 2º, o 3º e o 4º, na vida de um crente. Qual é o resultado, então, da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo na vida de um crente? O resultado é perseverança em santidade. Então, quando a gente fala de depravação total, nós estamos falando da base, da necessidade para uma graça salvadora. O que é que nós entendemos por depravação total? O que é que a teologia reformada entende por depravação total? Ela entende que, por depravado significa que o ser humano, morto em seus delitos e pecados, caído, ele está completamente distante, surdo, ou completamente opostamente inclinado a qualquer ação salvífica da parte de Deus. Ele deixado nessa condição. Isso quer dizer que o ser humano caído, pecador, ele é completamente incapaz de olhar para Cristo e reconhecer em Cristo o seu Salvador. Ele é completamente incapaz de olhar para dentro de si mesmo e se perceber um perdido. E aí nós lemos várias passagens da Escritura, dentre elas está o texto do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 3, e a gente está fazendo isso só a título de resumo mesmo, que a gente já analisou esses textos na terça-feira passada, mas nós vamos ler novamente Romanos 3, a partir do versículo 10. Romanos 3, a partir do versículo 10. O apóstolo Paulo vai dizer assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios.
A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, essa é a necessidade para uma graça. Qual é a necessidade? É a completa miséria, a completa condição de miserabilidade dos pecadores diante de Deus. A gente precisa entender que esse é um texto inspirado pelo Espírito Santo e é o próprio Deus dando um raio-x daquilo que ele vê a humanidade caída. Como que Deus vê a humanidade caída? Ele vê a humanidade assim. E aqui Paulo faz uma coletânea de textos do Antigo Testamento. Ele vai citar o Salmo 14, ele vai citar o Salmo 53, vai citar o Salmo 5, vai citar o Salmo 140, vai citar o Salmo 10, vai citar Isaías 59, vai citar o Salmo 36, vai citar o Salmo 143. Então, Paulo recorre à Escritura para dizer para aqueles crentes, grande maioria aqui da igreja de Roma eram judeus que moravam em Roma e tinham se convertido ao cristianismo, que se sentiam orgulhosos por serem descendentes de Abraão. A gente já é justificado de nosso pecado, porque nós já estamos em Abraão. E aí Paulo vai dizer, olha aqui, o que é que a Escritura diz de quem somos todos nós, judeus e gregos. Todos estão debaixo do pecado. Isso é o que ele diz no versículo 9. Então, essa é a base para a necessidade da graça. Por que que o ser humano precisa de uma ação graciosa, salvadora de Deus? É porque ele sozinho, ele está nessas condições terríveis, desoladoras, que o apóstolo Paulo coleta aqui de informações do Antigo Testamento e lança para calar o orgulho dos crentes de Roma de origem judaica. Todos, judeus e gregos, estão nessa condição. Tá? Então, essa é a base. Agora, a pergunta é, se o ser humano ele está nessas condições, e a Escritura é quem aponta que o ser humano está nessas condições, é possível ele, por si só, caminhar em direção à graça de Deus? É possível esse ser humano, por si só, na condição descrita aqui, ele, por sua própria natureza, por sua própria inteligência, suas próprias capacidades, ele tem um clarão de reflexão, de autorreflexão, e dizer, olha, eu sou pecador, eu mereço condenação, mas graças a Deus que nos enviou Cristo Jesus, o Senhor, para que eu me arrependa dos meus pecados e os abandone e creia no Senhor e tenha uma nova vida nele, o perdão dos meus pecados, santificação, glorificação. É assim que o ímpio ele vem a Cristo, ele vem a crer por si só. Bom, a teologia reformada aponta categoricamente que isso não é possível. Que o ser humano por si só, nessas condições como narradas aqui no texto que a gente acabou de ler, ele consiga trilhar, construir os mecanismos de se relacionar com Deus. Isso quer dizer que o ser humano, quando pecou em Adão, ele morreu para o seu relacionamento com Deus. Paulo vai dizer isso também nessa mesma carta, em Romanos 5:12. Ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha a condição que o apóstolo Paulo aqui, mais uma vez, coloca o ser humano debaixo. Olha como ele está debaixo do pecado, debaixo de morte, e como que a morte, por causa do pecado, passou a todos os homens, nivelou todos os homens por baixo. Qual é a visão bíblica, então, para a humanidade caída? A visão bíblica é que essa humanidade está morta no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, ao seu relacionamento com o outro, ao seu relacionamento com a realidade, a natureza, todos os outros aspectos da realidade criacional de Deus. Essa é a condição da humanidade. Muito bem. Graças a Deus que a Bíblia não para aí. Que a Bíblia não nos dá um clarão acerca da depravação da humanidade e encerra as narrativas aí. Graças a Deus que não que a Escritura não se cala nesse ponto.
ela também aponta para uma ação de Deus resgatando esse ser humano que está nessa condição maligna de condenação. E que movimento é esse que Deus faz para que nós sejamos salvos, para que essa graça maravilhosa ela seja atuante, ela seja eficaz nas nossas vidas? É também o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, que ele vai nos dar com um conteúdo ainda mais claro, ainda mais didaticamente. Como que acontece essa ação de Deus em busca do pecador? Como que a Escritura apresenta esse Deus que olha para a sua humanidade caída e ele, então, age em busca do pecador? Como que isso acontece? Paulo vai explicar isso em Efésios, capítulo 1. E ele vai dizer muita coisa aqui. É interessante, uma curiosidade teológica desse capítulo 1, do versículo 1 ao 14 da Epístola aos Efésios, é que você dificilmente vai ver um ponto final aqui na argumentação do apóstolo Paulo. Se você olhar para o texto aí traduzido, para o português, obviamente, sua Bíblia que você tem, você vai ver que Paulo começa, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e ele vai falando, até o versículo 14, é só lá no final da última palavra do versículo 14 que vai ter um ponto final. Os teólogos entendem que Paulo começou a escrever, isso é perceptível no texto original, ele não coloca pausa nenhuma. Ele vai escrevendo, porque o intuito dele é dar um conteúdo completo, abrangente, didático, acerca de como Deus nos privilegiou em Cristo Jesus por sua graça. Muito bem, então vamos atentar aí para os 2 primeiros versículos, depois a gente vai continuar nessa epístola. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, está escrevendo sua carta, sua epístola, à igreja que se encontra em Éfeso. Não vou entrar em detalhes aqui nos debates teológicos acerca de se Paulo escreveu mesmo para a igreja de Éfeso, porque existem 4 documentos antigos muito importantes em que, quando tem aí a tradução que vive em Éfeso, tem um espaço em branco. Não tem nada. E aí alguns teólogos dizem, olha, Paulo nunca endereçou essa carta para uma igreja na cidade de Éfeso. Bom, o problema é que existem um monte de outros documentos onde há o endereçamento do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Eu não vou entrar nos detalhes das discussões com o liberalismo aqui. O que é importante é que, realmente, Paulo escreveu uma carta ou endereçada diretamente para a igreja de Éfeso, ou uma carta circular para as igrejas que ficavam ali naquela região da Ásia, dentre elas, a igreja de Éfeso. Tem outras particularidades, por exemplo, se você for para o final da carta, você não vai ver Paulo fazendo aquelas saudações longas. Por exemplo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele saúda quase 30 pessoas. É que você não tem na carta aos Efésios. Se você for ler a carta aos Gálatas, você vai ver isso. Se você for ler a primeira Tessalonicenses, você vai ver também. Mas na carta aos Efésios, você não vê essa longa saudação de Paulo a vários colaboradores, a vários crentes. Isso é um indício de que Paulo escreveu para várias igrejas, dentre elas a igreja de Éfeso, e pode ter endereçado mesmo algumas cópias dessa obra para a igreja de Éfeso, para a liderança da igreja de Éfeso, e também para a igreja de Hierápolis, uma carta semelhante para a igreja de Colossos. Se você for ler Efésios e Colossenses, você vai ver que elas são muito parecidas. Mas qual é o intuito de Paulo aqui? Ensinar a graça de Deus de onde nasce a igreja. A igreja nasce por essa obra
graciosa, salvadora, por essa ação autônoma, independente da parte de Deus, salvando pecadores, uma vez que os moradores da cidade de Éfeso, eles não eram apenas pagãos, mas uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava na cidade de Éfeso, que era o templo edificado em adoração à deusa Diana. Nos anos 1950, foi encontrado numa cidade lá no Egito vários documentos antigos. Dentre esses documentos estavam documentos lá daquela cidade de Éfeso, onde tinha o ensino de rituais, de magia, simpatias, coisas desse tipo. Então, esse povo era realmente um povo paganizado, perdido, tal qual Paulo vai descrevê-los no capítulo 2. Ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos, mais uma vez aqui o conceito de depravação total, mortos em seus delitos e pecados. E ele vai descrever uma série de fatores que comprovam que aqueles crentes e todos nós estamos debaixo dessa mesma condição. E aí lá no versículo 5 ele diz, estando vós mortos em vossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É interessante na teologia de Paulo, porque ele diz que ele faz essa contraposição entre morte e vida. O que a humanidade conquistou através dos seus pecados? Morte. Mas o que Deus, através de Cristo, conquista para aqueles a quem ele agracia? Vida. E vida aqui é algo interessante, porque Paulo ele não fala de algo que a humanidade possa produzir. Porque se tem algo que a humanidade não pode produzir, é vida. Ela não tem o controle sobre a vida e sobre a morte. Então, Paulo usa termos aqui que somente Deus, na sua soberania, no seu controle absoluto sobre todas as coisas, ele tem o controle sobre a morte e tem o controle sobre a vida. Mas voltando para o capítulo 1, que é o texto de nosso maior interesse, porque o nosso assunto é o segundo ponto do calvinismo, que é a eleição incondicional. Se você prestar bem atenção dos versículos 3 ao 14, Paulo vai de maneira bem didática apontar como é que essa graça é atuante, operante na vida dos crentes, e ele vai, de maneira muito fácil de entender, separar essa obra em 3 partes. E uma ele vai dedicar ao Pai, como que o Deus Pai age. A outra parte ele vai dedicar a como o Deus Filho age nessa obra redentora. E, por último, ele vai dedicar a como o Espírito Santo age nessa obra redentora. E se você ler muito bem, você não vai encontrar a participação humana em nenhuma dessas etapas. Em absolutamente nenhuma dessas. Tem uma resposta de Agostinho, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, para aquelas pessoas que defendiam que a humanidade não tinha pecado em Adão. E ele diz algo muito interessante. Eu não sei se eu deixo essa frase de Agostinho para fechar com chave de ouro. Eu vou deixar. Vocês me lembram, tá bom? Vocês vão ver como que se encaixa perfeitamente. Mas vamos lá. Como é que Paulo, bem didaticamente, ele coloca a atuação do Deus Pai nessa obra graciosa para que sejamos salvos? Atente aí para os versos 3 ao 6. Ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A primeira coisa que Paulo faz é ser grato a Deus. É bendizer o nome do nosso Deus, a primeira pessoa da Trindade, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, quando ele vai ensinar sobre a graça de Deus, a primeira coisa que ele faz é dizer que Deus nos abençoa com bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo, então, sai dessa região terrestrial, onde o ser humano habita, onde ele age, onde ele produz, e vai para onde só Deus habita e só Deus age, que é
algo aqui que ele descreve por regiões celestiais. Então, ele está falando de bênçãos que emanam exclusivamente da parte de Deus para essa humanidade caída. E então ele vai descrever quais são essas bênçãos. E olha, a primeira dessas bênçãos, ele diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A primeira dessas bênçãos descritas aqui pelo apóstolo Paulo é uma escolha de Deus, uma escolha da parte de Deus, que aconteceu em um período aqui que está fora do nosso tempo, fora do tempo cronometrado a partir da obra criadora de Deus. Então, está querendo dizer aqui é que antes de haver qualquer coisa, antes de haver criação, antes de haver seres humanos na Terra, antes de haver até mesmo pecado, Deus fez uma escolha. É possível até alguns crentes se incomodarem com esses termos teológicos, eleição, escolha soberana da parte de Deus, predestinação. É possível até que os crentes eles se incomodem com isso. Mas para o apóstolo Paulo, não. É preciso até mesmo aqueles que não se sentem confortáveis com a doutrina da eleição entenderem que para Paulo isso é motivo de ações de graças. Não é motivo de incômodo, não é motivo para Paulo de desconforto. Se você for um leitor atento, Paulo está satisfeito, grato e bendizendo a Deus por toda essa sorte de bênçãos espirituais com as quais ele nos agraciou. E a primeira que ele lista é essa escolha da parte do Pai no Filho. Olha como Paulo vai descrevendo. Assim como nos escolheu nele, nele quem? No versículo 3 ele diz que essas bênçãos foram derramadas em Cristo. Quem é esse nele que Paulo conecta essa eleição da parte do Pai? No Filho. Então, o que é que Paulo faz aqui? Ele faz uma conexão, uma harmonização entre as duas pessoas da Trindade nessa obra redentora. Mais na frente ele vai incluir a terceira pessoa da Trindade, harmonizando toda a Trindade nessa obra redentiva. Mas o primeiro aspecto destacado por Paulo aqui é uma eleição por parte do Pai. Então, coube a quem nessa obra redentiva, ou melhor, coube ao Pai qual aspecto dessa obra redentiva graciosa que nos alcança e nos salva. Coube ao Pai, segundo a teologia do apóstolo Paulo, escolher em Cristo. Escolher quem? E escolher para quê? E escolher quando? Paulo vai descrevendo. Antes da fundação do mundo, aqui ele descreve o fator fora de tempo, e aí ele vai descrever o propósito dessa escolha. Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Bom, o que Paulo quer dizer aqui? Vamos lá. Em toda essa unidade teológica aqui, toda essa perspectiva teológica que aponta para a queda da humanidade, ele faz isso muito bem, descreve muito bem a queda da humanidade, com muitos detalhes no capítulo 2, mas principalmente lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no capítulo 5. Essa condição desgraçada, depravada da humanidade, que aponta para uma necessidade urgente de redenção e salvação, Paulo vai conectar essa necessidade a uma ação de Deus, e essa ação de Deus acontece fora do tempo. E acontece com um propósito, é redimir, santificar, dentro dessa criação, pessoas que venham a ser o seu povo. É interessante como a doutrina da eleição ela é abrangente. Ela não se restringe à teologia do apóstolo Paulo, à teologia do Novo Testamento. Mas se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, aí no livro de Malaquias, você vai ver no
o último livro do Antigo Testamento, fazendo um lembrete a Israel de algo muito importante da parte de Deus, um presente de Deus para Israel no meio de todas as outras nações. E o Senhor vai dizer assim para Israel, em Malaquias 1, versículo 2 em diante. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. O que Deus está lembrando de Israel aqui? Primeiro, há uma murmuração da parte do povo, há queixas que Deus, através de Malaquias, faz ao seu povo. E o povo então reage. O povo diz, em que o Senhor tem nos amado? E aí a maior prova do amor de Deus para com Israel, o grande lembrete do amor que Deus tem para com Israel, é que ele escolheu Jacó em detrimento de Esaú. O amor que repousa numa escolha de Deus, numa eleição de Deus, quando Jacó não era nada, quando o patriarca desse povo não era ninguém. Quem era Jacó em relação a Esaú, para que ele chamasse a atenção de Deus? Jacó, que era um mentiroso, um enrolão, um ladrão, um trapaceiro. Esaú também não era flor que se cheire. O que Deus está dizendo aqui era, Jacó não tinha nada de diferente de Esaú. Todavia, eu amei Jacó, eu escolhi Jacó, eu escolhi o povo de vocês. Eu não escolhi o povo de Esaú, que eram os edomitas. Pastor, Oi, Celane. eu tenho uma dúvida. O que os arminianos dizem sobre essas passagens que falam sobre a predestinação? Certo. Bom, grosso modo, porque há várias passagens, é que há uma eleição da parte de Deus, eu disse isso na terça-feira passada, que calvinistas e arminianos creem numa eleição da parte de Deus. Então, em coerência, até arminianos dizerem assim, não, Deus não elege ninguém. Porque até arminianos clássicos, tá? Não é arminiano que não sabe o que é ser arminiano, tá? Mas até arminianos vão entender também que há uma eleição da parte de Deus. Mas o que Deus faz quando ele elege alguns, ele derrama uma graça preveniente, uma graça preventiva, que é uma graça que abre os olhos desse pecador miserável, que o distingue no meio dos outros, mas que ao mesmo tempo que abre os seus olhos, a única coisa que essa graça faz é habilitar esse pecador a escolher ou não fazer uso de sua liberdade de querer Cristo ou não. É como se Deus estivesse fazendo assim. Escolhe alguns no meio dos pecadores, diz, eu vou abrir seus olhos para você enxergar seus pecados e sua condenação. Mas você escolhe se você quer permanecer no pecado e ir para o inferno ou não. Tá? Então eles entendem a predestinação dessa forma, né? Entendem a eleição, porque predestinação se distingue, tá? Se distingue de eleição. A gente vai tentar esclarecer isso daqui a pouco. Pronto, beleza. Então, nem arminianos descreem de que há uma eleição da parte de Deus. Só quem vai ser salvo para o arminiano são aqueles a quem Deus deu essa graça preveniente. Então, Deus, ele sabe todos que serão condenados. E sabe também aqueles que virão a crer, porque ele outorga uma graça preveniente. E até mesmo quando aqueles fazem uso de sua liberdade, mesmo sendo agraciados, mas fazem uso de sua liberdade para rejeitar a graça de Cristo, para o arminiano Deus também sabia que ele iria rejeitar. Então a salvação para o arminiano é baseada na presciência de Deus, que aquele agraciado viria a crer. Só que Paulo ele vai antes disso. Ele vai para um período em que o agraciado nem existia. Quando, na verdade, nem existia o agraciado, nem a possibilidade de escolha dele.
não havia nenhum caminho a escolher, porque não havia nada. E Paulo vai falar que é exatamente nesse período, e aí a gente já está fazendo, a gente já está até extrapolando os termos, porque não dá para falar de período na eternidade, não é um período na eternidade, mas é lá, antes da fundação do mundo, quando Deus fez essa escolha salvadora. Muito bem, então, continuando. A primeira bênção descrita por Paulo aqui, em Cristo, nas regiões celestiais, é uma escolha por parte de Deus daqueles que viriam a ser santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, todos esses que são agraciados por Deus, que se arrependem de seus pecados, que vêm à fé por causa dessa graça, Paulo vai dizer no capítulo 2 que a fé é um dom de Deus, versículo 8, ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, aqueles que vêm à fé, também pela graça de Deus, são os únicos habilitados para que, diante do próprio Deus, o reto juiz, sejam reconhecidos como santos e irrepreensíveis. E agora ele vai falar da predestinação. Então, se a eleição ela tem a ver com o decreto salvífico de Deus, diante da fundação do mundo, eleger no meio da multidão dos que haveriam de pecar, e haveriam de pecar também por um decreto de Deus. Tá? Deus ele não decreta apenas a eleição, mas ele decreta também a queda da humanidade por inteiro. Isso está em perfeita harmonia com toda a teologia reformada. Tá? A queda também é um decreto. Se você pegar qualquer livro de teologia sistemática, que ela for de um autor reformado, ele vai falar dos decretos de Deus, e dentro do assunto do decreto de Deus vai estar lá o decreto da queda. Por quê? Para que Deus revele também sua graça maravilhosa. Deus tem seus planos. Olha que plano maravilhoso de Deus. Uma queda da humanidade, mas uma redenção, onde ele mesmo se insere pela encarnação no meio dela, para que a humanidade possa ter o privilégio de contemplá-lo em carne, dentro da sua criação. E que depois da redenção, depois do novo céu e a nova terra, quando eles chegarem, a gente vai conviver com o nosso Deus encarnado, privilégio que nem Adão e Eva tiveram. Mas isso é assunto para a gente desenvolver depois. Muito bem. O propósito, então, dessa escolha da parte de Deus era que o povo dele seja um povo santo e um povo irrepreensível. Alguma coisa estranha com o Antigo Testamento? Por que Deus escolheu Israel? Para que Israel fosse uma nação de sacerdotes. O que é uma nação de sacerdotes? Um povo em que Deus envia no meio de todos os outros para serem os seus representantes, santos, irrepreensíveis. Aqueles que iriam levar o padrão de Deus para todo mundo. Aqueles que iriam levar as promessas de Deus de um redentor que viria para todas as nações. Então, aqui é uma continuidade, não tem uma desconexão. A eleição e o propósito dela, de Deus extrair para si, do meio dos condenados, um povo santo e irrepreensível, faz parte de todo o conteúdo bíblico, Antigo e Novo Testamento, plena harmonia. Muito bem. E agora ele vai falar desse outro aspecto, que é a predestinação. E ele vai colocar o lugar da predestinação. E em amor nos predestinou para ele. Então, se a eleição ela tem a ver com o decreto de Deus de salvar a humanidade, e contrapondo aquele problema que o arminianismo traz, que é da graça preventiva, Deus deu uma graça preventiva, mas o ser humano ainda fica sem rumo. Ele fica bifurcado. Ele antes só tinha o rumo da condenação, agora Deus abre um outro caminho para ele olhar entre os dois e aí apertar os parafusos para ele tentar descobrir qual é o caminho melhor a tomar. Só que quando Paulo fala que no próprio amor de Deus ele nos predestinou, ele cria o caminho e ele pega a cabeça daquele indivíduo e ele vira para o caminho e dá um empurrão. A predestinação é a ideia de que ele também conduz o destino.
ele também destina para a salvação aquele a quem ele elegeu. Não dá para perceber a diferença? Diga, Marlon. Esse verso aí que o senhor falou, o verso 5, e nos predestinou para os filhos de adoção, eu estava vendo um comentário de Armínio que eles interpretam, dos arminianos também, que eles interpretam essa predestinação aí como coletivo, a igreja. Aí tem uma frase que Armínio fala assim: Deus decidiu salvar todos aqueles que se referindo à igreja antes da fundação do mundo. Com base na presença que o senhor falou. Aí eu queria saber a questão, como o senhor entende essa visão dessa predestinação coletiva e da individual? Certo. Muito bem. Como a gente vinha falando, o problema do arminianismo é essa graça preventiva. É ele defender a todo custo essa liberdade humana de escolher, mesmo ele sendo pecador, escolher aceitar a graça de Deus. Então, como é que o arminiano ele vai entender o termo predestinação aqui? Ele vai dizer o seguinte: Deus ele predestinou a igreja como um todo. Então, imagine um prédio, e Deus diz assim: quem tiver dentro desse prédio, todos aqueles a quem eu der minha graça preventiva, e eles então fizerem uso de sua liberdade para crer, para aceitar e para virem para dentro, eles vão ser salvos. O destinamento é para a igreja. O destinamento é para aqueles que estão dentro do barco. Mas você escolhe se você vai ficar ou você vai pular. Então, Armínio ele colocava esse aspecto de permanecer na igreja ou sair da igreja nas mãos do agraciado e não nas mãos de Deus. Então, para Armínio, não há predestinação individual. Tá? O que há é uma determinação de Deus que ele vai salvar a sua igreja. Isso não é novidade para ninguém. Todos nós sabemos, os calvinistas também sabem, também creem que Deus vai salvar a igreja. Agora, para Armínio, a individualidade ela é deixada de lado, ela só não é deixada de lado no sentido da escolha e o permanecer dentro, mas a condução para ir até o final, para caminhar até essa consumação dessa salvação, aí vão aqueles que permanecerem dentro da igreja pela sua livre escolha, por essa graça que habilitou a livre escolha a crer, tá? Então, a individualidade morre uma vez que aquele está dentro da igreja, tá certo? Isso no aspecto redentivo, tá? Então, é por isso que o arminiano ele vai entender assim: o camarada aceitou a graça preventiva, veio para a igreja. Então, ele está onde? Salvo, caminhando no barco que vai para a salvação. Mas ele tropeçou. E aí, ele se afastou da igreja. O que aconteceu com ele? Ele perdeu a salvação. Por quê? Ele, em algum momento, teve a graça preventiva e escolheu por ela. No outro percurso da caminhada, ele a rejeitou, mas ela permanece com ele. Se ele algum dia resolver fazer uso de sua liberdade e aceitar essa graça preventiva novamente, aí ele volta para a igreja, porque se estiver fora da igreja, ele vai ser condenado também. Então, a predestinação implica em você estar dentro do coletivo. Ela não tem nada a ver com a individualidade. O que tem a ver com a individualidade é a graça preventiva. Só que a graça preventiva não é garantia nenhuma de salvação. Está entendendo? Então, é aí exatamente o ponto de distanciamento entre Calvino e Armínio. Tá? Os dois entendem uma eleição, os dois entendem uma predestinação. Só que para Calvino e os reformadores, a ação de Deus ela implica nesse percurso até o final. Deus agindo no indivíduo. Obviamente, ele não despreza o coletivo. Esse indivíduo ele vai ter prazer em estar no coletivo. Mas para Armínio, não. Para Armínio, o indivíduo ele é eliminado uma vez que ele não esteja dentro do coletivo. Ele tem que fazer uso de sua vontade, que foi habilitada por Deus, para querer fazer parte do coletivo. Porque se ele não estiver no coletivo, ele vai ser condenado. Tá certo? Podemos seguir? Sim, obrigado, pastor. Vamos lá. Bom, então, se a eleição ela fala de uma determinação de Deus, um decreto de Deus antes da fundação do mundo, a predestinação ela tem a ver com algo, obviamente, também antes da fundação do mundo, mas ela tem a ver com a destinação. Deus ele não só bota o indivíduo no percurso, mas
ele também encaminha nesse único destino que há para a vida desse que vai ser santo e irrepreensível por causa da escolha de Deus. Ele escolheu não só santificar e tornar irrepreensível em Cristo esse indivíduo, mas ele também o destinou à jornada. E dentro dessa jornada, dentro dessa predestinação, Paulo também vai dizer o propósito dela. Qual é o propósito dessa predestinação? O propósito da eleição é sermos santos e irrepreensíveis. Mas qual é o propósito da predestinação? Para sermos seus filhos por adoção em Cristo Jesus. Ele diz, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, essa destinação é para quê? É para que aquele agraciado ele faça parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo aqui, a gente imediatamente imagina a igreja, né? Mas a união que há aqui é aquilo que em teologia a gente chama de união mística. Essa união que cada crente ele tem em Cristo, ele está em Cristo. Ele está em Cristo literalmente. Você pode não ver ainda. A gente ainda não enxerga isso, porque a gente está aqui. A gente está aqui nessa carne que ainda já sob a influência do pecado. Mas perceba, por que o Deus Pai, ele ouve a oração do crente? Por quê? É porque o crente é bom demais? É porque ele é santo demais? Não, ele ouve a oração do crente porque esse crente está em Cristo. Por que a adoração desse crente é aceita por Deus? É porque ele é bom demais, é santo demais? Não. É porque esse crente está em Cristo. Então, Deus aceita esse crente porque ele está em Cristo. E ele está em Cristo por quê? Porque ele quis? Porque ele fez uso de sua vontade? Não. Paulo vai dizer que é porque Deus o predestinou para isso. É porque Deus o escolheu para ser santo e irrepreensível e o destinou para estar unido a Cristo, organicamente com Cristo. Essa é a lógica de Paulo aqui. Muito clara. É autoexplicativo. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E qual é o repouso aqui? Onde é que repousa toda essa obra? Paulo vai descrever também. Na boa vontade de Deus. O beneplácito de sua vontade é a boa vontade de Deus. Deus quis fazer assim, soberanamente. Ele fez assim. E é tão soberanamente que não havia ninguém para influenciá-lo. Foi antes da fundação do mundo. E é interessante que sempre que ele vai encerrar, a gente já falou que ele dividiu didaticamente em 3 pontos aqui, um para falar da ação do Pai, outro para falar da ação do Filho, outro para falar da ação do Espírito. Ele coloca meio que um interlúdio entre um ponto e outro. E o interlúdio está aqui no versículo 6, o primeiro, que vai fazer a transição entre a obra do Pai e a obra do Filho. Ele diz, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, qual é o propósito de tudo isso? De Deus decretar uma queda, e de que Deus também ele decretar uma escolha, uma eleição, e uma pré-ordenação, uma predestinação de todos quantos viriam a ser salvos. A conclusão de Paulo aqui para a obra do Pai é que tudo isso é para o louvor da glória de sua graça. Aí ele vai passar do versículo 7 até o versículo 11, falando da obra do Filho, que é aquilo que já é o terceiro ponto do calvinismo, que é a expiação limitada, que já tem a ver com a obra do Filho. Mas só para os irmãos verem a curiosidade, Paulo faz o mesmo interlúdio, olha o que ele diz no verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Olha o verso 6, para louvor da glória de sua graça. Aí ele vai falar no versículo 13 e 14 da obra do Espírito. Olha a conclusão dele no versículo 14. Em louvor da sua glória. Esse é o refrão aqui.
o refrão dessa passagem. O que é central em toda essa passagem é que toda essa ação soberana de Deus para salvar o pecador, tudo isso, da maneira como Deus fez, elegendo, predestinando, expiando os pecados em Cristo, aplicando essa obra pelo Espírito Santo, tudo isso aconteceu para o louvor da sua glória. Bem, esse é o estribilho aqui de toda essa sentença do apóstolo Paulo, do versículo 3 ao 14, onde ele nem pontua, ele vai dar um ponto final lá na conclusão, quando ele diz, pronto, expliquei para vocês como é que a graça de Deus funciona. Tá? Mas a gente ainda vai descrever cada um desses outros detalhes, tá certo? Nosso interesse aqui hoje era a gente falar sobre esse segundo ponto, que é a eleição que repousa no beneplácito da vontade do Deus Pai, de escolher antes da fundação do mundo os crentes, aqueles que viriam a ser santos e irrepreensíveis por uma obra que é o mesmo Deus, o único Deus, autonomamente, que realiza e aplica em nossas vidas. Então, se existe uma salvação, ela existe por um único propósito. Deus assim o fez. E ele fez como? Elegendo aqueles que iriam ser salvos. Por graça, pelo seu amor, pelo beneplácito de sua boa vontade, e o propósito final é aquilo que os reformadores chamaram de soli deo glória, para que toda a glória seja dada ao Senhor, até mesmo em nossa salvação. Se há, na obra redentiva, algum elemento humano nessa salvação, existe glória para o homem. Existe algum aspecto em que o ser humano vai ser glorificado por essa obra. Não é isso que Paulo faz aqui. Paulo rende toda a glória, todo o louvor a esse Deus que opera desde a fundação do mundo até a consumação dos séculos para que nós sejamos salvos. E para concluir, eu vou ler só uma passagem que está lá em Romanos. Romanos 8. Romanos 8, 28 ao 30. Esse texto é muito interessante, porque todo mundo conhece o versículo 28. Todo mundo conhece. Mas ninguém conecta o versículo 28 ao versículo 29, ao versículo 30 e ao conteúdo teológico de toda a carta. Romanos 8, do 28 ao 30. Muito bem. Então, só para contextualizar, depois que Paulo já havia falado que a ira de Deus desce do céu sobre toda a impiedade dos homens, que há uma condenação vindo da parte de Deus contra toda a humanidade, porque todos pecaram, mas que Deus foi misericordioso e mandou seu Filho Jesus, o segundo Adão, porque no primeiro entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte passou a todos os homens, mas no segundo ele traz justificação, graça, perdão. Agora ele vai descrever também como é que Deus ele opera inequivocamente, singularmente, sem a ajuda de ninguém, para que essa obra redentora ela seja eficaz nas nossas vidas. Ele vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo mundo lembra desse versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo sabe. E aí a gente pensa que Paulo está falando de tudo no mundo mesmo. Todas as coisas, mas o que é que coopera e para que coopera? Paulo vai dizer: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está descrevendo a obra graciosa de Deus, que pega o ser humano nessa condição depravada que ele descreve no capítulo 3, e mostra como que Deus chama, escolhe, elege, predestina, justifica e glorifica. Ele aponta para a escatologia.
Então ele pega aqui do princípio da queda da humanidade e vai até a glorificação. E Paulo, mais uma vez, ele fica aqui como que num prazer imenso em descrever como é que a graça de Deus atua e como que isso resulta em glória completa a Deus. Quer ver a conclusão de toda essa descrição de Paulo, de como que ele nos salva e como que ele faz tudo isso para que a glória dele seja manifesta, para que ele seja reconhecido em tudo na obra que nos salva? Olha como é que ele conclui essa seção mais teológica da carta aos Romanos, no capítulo 11, versículos 33 ao 36. E ele está falando de salvação aqui o tempo todo, da graça que nos salva, de como que ele salva judeus e gentios, que estão na mesma condição miserável de condenação. E depois que ele descreve como é que ele nos salva em Cristo, olha como é que ele conclui essa parte mais teológica da carta. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E aqui ele está falando de salvação. Conhecimento de Deus profundo em empreender uma obra salvadora em que ele atua o tempo todo e atua sozinho. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Conselheiro que diz respeito à salvação, tá, gente? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ele está falando de salvação também. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E aí vem aquela grande conclusão. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Qual é o propósito de Deus salvar e agir soberanamente e sozinho para que essa obra seja eficaz e perfeita? É que tudo isso acontece para que a glória seja rendida somente a Ele. Então, nesse aspecto, nessa divisão didática da maneira como Deus trino atua na nossa salvação, cabe ao Deus Pai eleger incondicionalmente. Ou seja, não havia no pecador algo que atraísse, algo que condicionasse Deus a elegê-lo. Nem uma presciência, uma vez que quando Deus escolheu, ele escolheu antes da fundação do mundo. Nem uma obra de misericórdia que a humanidade possa fazer. O Igor está lembrando aqui, para eu falar da frase emblemática de Agostinho. É interessante. Ele tem várias frases emblemáticas. Uma delas é aquela, quando alguém questionava, por que eu não tenho nada a ver com Adão? Ele dizia, então por que você não nasceu no Éden? Por que você não nasceu lá? Por que você nasceu igual aos outros? Por que você não nasceu com os privilégios de Adão? Porque você está nele. Porque você caiu junto com Adão e está fora do Éden, necessita de redenção. Mas outra coisa interessante que Agostinho dizia era que ele olhava para a condição miserável do ser humano, ele olhava para esse mundo caído que jaz no maligno, e ele escreveu uma obra interessante chamada A Cidade de Deus. Se você usa Kindle, essa obra completa estava por R$ 1,99. Cidade de Deus. E o que ele vai dizer aqui, o pecado ele causou uma linha divisória. E existe uma cidade ou um mundo onde os homens estão e que o ser humano ele é governado pelos seus impulsos caídos, miseráveis em oposição a Deus. E, por outro lado, há uma antítese, há uma confrontação da tese desse mundo caído. É a cidade de Deus, é um mundo onde Deus busca esses miseráveis pecadores, mortos nos seus delitos e pecados, no lamaçal do pecado, e os transporta para o reino do Filho do seu amor, para a cidade de Deus, que é onde as pessoas são governadas por esse amor que o próprio Deus dá, por essa fé que o próprio Deus implementa no coração dos crentes. Então, Agostinho dizia, existe a cidade de Deus, aliás, existe a cidade dos homens, que é a cidade daqueles que são governados pelas suas próprias inclinações pecaminosas e malignas, e que caminham enfadonhamente para a condenação. E existe a graça de Deus, que remove pecadores
pela eleição, pela predestinação, pela expiação dos pecados em Cristo Jesus, para recondicionar esse coração morto em seus delitos e pecados e fazê-los agora viver para Deus por graça regeneradora. Era uma frase, mas já acabei trazendo um pouco de implicações teológicas dela, tá bom? Muito bem, meus irmãos. Era isso que eu tinha para falar para vocês acerca da eleição incondicional. Pastor, eu já ouvi uma vez uma pregação de um irmão presbiteriano que eu não lembro mais a passagem, mas ele falava sobre um comentário, argumento exagerado da Bíblia em algumas passagens. E aí, o que você diz sobre isso? Sobre haver hipérboles, exageros, figuras de linguagem na Bíblia? Exatamente. Bom, isso acontece o tempo todo. O tempo todo. É só você estudar as parábolas que você vai ver que Deus, por exemplo, no quesito graça, Deus é exagerado. Analise, por exemplo, a parábola do filho pródigo, que não tem nada a ver com o filho pródigo. Filho pródigo, o título quem deu lá foi a Sociedade Bíblica do Brasil e faz atrapalhar o entendimento do texto ali. Mas se você for ler, o Senhor Jesus vai dizer que havia um pai que tinha 2 filhos. Ele conta a parábola de um pai que tinha 2 filhos. Numa sequência de 3 parábolas. Parábola do pastor que perdeu uma ovelha. Não é a parábola da ovelha perdida, mas de um pastor que perdeu uma ovelha. A parábola da dracma perdida, que é, na verdade, a parábola da mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma. A parábola da mulher que perdeu a moeda. E ele conta a parábola do pai que perdeu 2 filhos, um fora de casa e um dentro de casa. E aí existe todo aquele contexto que vocês conhecem, e esse filho sai praticamente pedindo a morte do pai, quando ele pede a herança, considerando o pai morto, mas aí, em determinado momento, ele volta e todo o sentido hermenêutico do texto ali é como o pai age graciosamente com aquele filho, quando ele deveria agir com punição, com justiça, com castigo. Como que a graça de Deus ela extrapola os limites, inclusive, da lógica. Qual era a lógica ali? Era Deus agir com punição. Era Deus agir com justiça. Era o pai agir com justiça com aquele filho. Mas o que é que ele faz? Ele extrapola a lógica, ele extrapola o caminho natural das coisas. Ele é supranatural, vai além do natural. E ele age extraordinariamente gracioso. Então, há várias ocasiões. Há a questão também do credor incompassivo, que Sim. o camarada deve absurdamente, nem me lembro quantos talentos são, mas os teólogos pesaram a quantidade de ouro que aquele homem devia e colocaram em termos modernos, era ouro que cabia em 3 caminhões cheios. Era o que o primeiro devia ao rei. 3 caminhões, imagina aí, 3 caçambas de ouro. É exagero ou não é? Você já viu 3 caçambas de ouro? Você já viu alguém que deve 3 caçambas de ouro para alguém? Então, Jesus usa um argumento hiperbólico, exagerado, para dizer, olha, aquele rei perdoou 3 caçambas de ouro de um miserável que devia. Aí aquele miserável foi perdoado, teve 3 caçambas de ouro perdoadas, sai e ele cobra algo irrisório de outro lá. Não me lembro o número, mas é algo que dava em torno de era alguns denários. Talvez o trabalho. Em 3, 4 meses, aquele outro pagaria. Viu, Juscelino? Você pagaria uma dívida de 3 carradas de ouro para alguém em 3, 4 meses? Por exemplo, pastor, Mateus 10:15, que eu vi uma passagem aqui que diz: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para daquela cidade. Também é
argumento exagerado aí. Exatamente. Porque a ira de Deus vai cair igualmente. Os habitantes de Sodoma e Gomorra que pereceram na condenação, eles, no grande dia do juízo, é outra discussão aqui, né? Onde é que estão? Creio que estão em juízo, mas não na plenitude da condenação. Não todos irão. Entendi. Todos irão da mesma forma, padecer do mesmo jeito. Inclusive, o inferno é um lugar para demônios e homens ímpios que padecerão igualmente, da mesma forma. Então, imagine Satanás. Imagine o ser desgraçado que Satanás é. Vai ser a mesma condição de um ímpio quando ele estiver padecendo na condenação, sem nada da graça de Deus na vida dele. Ele vai ser... Claro que homens não vão ser demônios fisiologicamente, biologicamente, mas eles estarão debaixo da mesma sentença, da mesma punição, da mesma desgraça. Tá certo? Então, existem sim, e uma das maiores dificuldades de interpretar a Escritura é porque os intérpretes desprezam, nós, leitores comuns, né, sem critérios hermenêuticos, desprezam as figuras de linguagem, desprezam os gêneros literários que existem ali, não interpretam parábolas como parábolas, evangelhos como epístolas, apocalipse como apocalipse, profecia como profecia, e acaba misturando tudo, e aí tem as grandes dificuldades de interpretação. Tá bom? Então vamos encerrar, vamos orar. Vou pedir para o nosso irmão Juscelândio aí, que está empolgado, para fazer essa oração, pedindo ao Senhor que nos dê cada vez mais clareza para entendermos a sua palavra. Oremos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, meu Senhor, nós nesta noite somos privilegiados, Senhor, por esta rica oportunidade que tivemos de estudar a Tua Santa Palavra, de meditar, Senhor, sobre o que o Senhor tem para ensinar a Sua Igreja, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conceda caminhar firmes nesta caminhada cristã que não é fácil, mas é muito prazerosa, e que estamos aqui nesta noite porque sabemos que o Senhor é o nosso único Salvador, é o Senhor que nos sustenta e é o Senhor que nos salvou. Ó meu Pai, conceda-nos caminhar cada vez mais aprendendo da Tua Santa Palavra, que o Senhor venha conservar os Teus eleitos firmes nesta caminhada. Fica conosco, Pai. É o que te pedimos e por fé já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Juscelândio. Obrigado, queridos irmãos.